Na história do Brasil nas Copas, 58 é essa Copa marcante que nos conta os livros de história, a narrativa das pessoas, que foi impressionante. O Brasil vinha de 50, aquela esperança de ganhar, né? E no Maracanã teve aquela frustração, o 54 nada. E aí chega em 58 que o Brasil está na final, chegou na final. E vai jogar contra o time anfitrião, que vinha como favorito, Brasil e Suécia. Vou dar o spoiler, a gente já sabe, né, o resultado, né? Mas o começo, talvez vocês não sabem, o começo, 4 minutos de jogo, o Brasil leva um gol da Suécia, né? E então, aquela humilhação, né? E aí tem a figura conhecida de um jogador que era o líder lá, o capitão, que na época era o mais experiente, o Valdir Pereira, mas ninguém conhecia ele com esse nome, era o Didi, né? Que foi lá devagarinho pegar a bola no gol. A época em que só tinha uma bola em todo o jogo, né? Então tinha que pegar essa bola para poder voltar e dar a partida e recomeçar o jogo. Então era o problema, né? Quando alguém isolava a bola, alguém tinha que devolver a bola. Esse era esse problema, né? Agora você tem um monte de bolas, Gandula devolve, sei lá. Mas na época só tinha uma bola. Então ele te usou dessa regra, né? Quer dizer, foi lá buscar a bola. Ele mesmo quis ir lá buscar a bola. Pegou a bola lá no fundo do gol do Brasil, colocou. Tem filmagem, vocês podem ver depois, né? Claro, não vai ter nenhuma filmagem em 4K. Você não vai achar nenhuma filmagem em 4K dessa época. Vai ser bem rústica, vai dar pra ver. Ele pega a bola, coloca ela perto da cintura assim e vai caminhando devagarinho, né? A sensação nossa é assim, nossa, 4 minutos, mas deixa eu já botar logo de volta a bola para tentar recuperar. Não, mas ele pega a bola e vai caminhando devagarinho. Enquanto ele vai devagarinho, ele vai conversando com o time. Aí fala alguma coisa pro goleiro, faz uma coisa pro zagueiro, vai falando. É o capitão, né? Tá orientando o time, foi falando para todo mundo, né? E foi orientando o time e não dá para saber exatamente depois que cada um dos jogadores, que na época contaram que cada um escutou daquelas palavras do Didi, e ele bota a bola no centro do campo devagarinho, e ele mesmo faz questão, assim que o juiz apita, de recomeçar o jogo, né? E aquilo deu um ânimo tão grande na equipe do Brasil, que pouco tempo depois já empata o jogo e já vai e tal, e o Brasil ganha de 5, né? Spoiler, né? Deu spoiler, mas tudo bem, né? Ganhou de 5 o jogo, né? Pelé faz 2 gols com 17 anos, é quando tem um auge do Pelé nesse jogo. Uma das coisas que se fala que o Didi falou é, olha, manda a bola para esse cara jovem ali, né? Então era o Pelé e tal. E, e esse recomeçar, o começar e recomeçar, que é o tema da nossa meditação, e, e que é tão importante para a vida espiritual. Às vezes, o recomeço vai ter que ser desse modo, devagar, ponderado, para recomeçar bem. E mais importante ainda na nossa vida espiritual é o começo, porque há muitos projetos, muitas situações em que nem sequer começamos. Vamos ver isso aqui na nossa meditação, para que nós possamos ter muitos frutos espirituais desse começar e recomeçar, que é tão importante. Na vida humana normal, é importante, se ganha Copa, se ganha projeção humana, muito mais. Quem sabe começar e recomeçar ganha a santidade. Vamos lá. Como tinha exatamente dado como título para a nossa meditação, são 2 verbos: começar e recomeçar. E temos que ver cada um deles. Cada um desses verbos tem a sua importância. Primeiro,
o começar. Há muitas situações em que nem sequer começamos. Nos vem uma ideia, nossa, seria interessante que eu fizesse isso. Ah, eu preciso fazer um plano de horário. Isso aqui é interessante aqui, eh, seria bom que eu rezasse um pouco mais. E eu preciso me confessar. Vão vindo ideias na nossa vida em que notamos que é graça de Deus, muitas delas, que nos movem o coração para que a gente possa fazer melhor. Mas não colocamos em prática. É aquele projeto que morre antes de ser executado. Que nós saibamos começar. Muitas vezes não começamos pela nossa preguiça, não começamos pela nossa vaidade, um medo de errar, que nos paralisa. Como é bom que nós saibamos fazer esse exame agora, nossa meditação, que me impede de começar um bom propósito que eu vejo que aparece no meu coração. Diz São José Maria em Sulco, Nunc Cep, agora começo. É o grito da alma apaixonada, que em cada instante, quer tenha sido fiel, quer lhe tenha faltado generosidade, renova seu desejo de servir, de amar o nosso Deus com uma lealdade sem brechas. É uma frase que São José Maria gostava muito, pegada da tradição latina, Nunc Cep, agora começo. A tradução literal seria, agora eu agarro, agora eu seguro, né? Agora eu não deixo passar. Na nossa vida, temos que viver muitas vezes um Nunc Cep, agora eu começo. Eu começo logo, não enrolo. Agora eu começo a estudar, agora que eu faço já esse plano de estudo e já coloco em prática hoje mesmo, agora. É bom que nós examinemos o que nos impede de viver esse agora. Como dizia agora há pouco, né? Muitas vezes nos impede de dizer o agora é a nossa preguiça. Não, não, depois. Agora não, porque vai dar trabalho. Deixa eu ir pegando um pouco vontade para pegar no tranco, né? Agora eu preciso descansar. Nossa, porque eu acabei de chegar da aula para começar a estudar justo agora. E vamos postergando aquilo que depois acaba não sobrando tempo para realizar. Agora que eu recebi essa luz na oração, agora que é o momento oportuno para fazer esse estudo, agora que Deus me tocou o coração, agora que eu faça nesse mesmo momento. Agora que eu combata a preguiça, esse primeiro grande inimigo do agora, o do começo de cada atividade. No final da nossa vida, vamos separar muitas dessas tarefas que Deus suscitou no nosso coração, moveu mundos e fundos, intercessão de santos, e nós não colocamos em marcha, não começamos. Toda uma torcida esperando para que nós pudéssemos colocar em prática e não fizemos. Às vezes, para seguir na mesma linha que estamos em clima de Copa, às vezes a gente olha uma imagem da filmagem do jogo e vê claramente, né? Passa para a direita, ponta direita, não tem ninguém lá, passa, né? Dá vontade de gritar pro cara, né? Manda lá o técnico, parece que é burro, avisa lá, tal, ninguém tá olhando, tá desmarcado, faz lá, tal. Pois bem, eu gosto de imaginar que no céu tem um santo do céu falando, cara, começa logo, faz aí, olha só, é só começar que você vai conseguir, começa, né? Começa a estudar que você vai tirar 10 na prova, cara, começa logo, tal, né? Quase se tivesse um monte de santos do céu lá, quase que desesperados, olha, começa logo, olha. E nós não começamos, né? E, e perdemos a chance. O velho navio que naufraga porque nem sequer saiu do porto. O pior naufrágio é do navio que não saiu do porto. Eu gosto de lembrar dessa frase. E às vezes isso nos acontece. E não só um momento ou outro na nossa vida, não, nos acontece com frequência.
Às vezes, várias vezes no mesmo dia, em que eu tive chance de começar e não comecei. Podemos agora olhar para Deus que nos acompanha na nossa oração e dizer: Jesus, me ajuda a começar os projetos que o Senhor suscita no meu coração. Me ajuda que eu não deixe para amanhã aquilo que é tão importante que eu realize hoje, que eu comece logo, né? Que eu comece cada tarefa sem deixar para amanhã aquilo que o Senhor tem que eu realize agora mesmo. Senhor, quantas vezes me vem ao coração, quantas vezes deixei para depois e tive que sair correndo para poder ir atrás do prejuízo, e as coisas podiam ter saído muito melhores se tivesse começado logo. Que eu não deixe então para amanhã. Fruto desse esforço de fazer no hoje, agora, São José Maria compôs uma oração ao Espírito Santo, em que ele, no meio dessa oração, dizia exatamente as palavras: Nunc cep, agora começa. Não aconteça que o amanhã me falte. E pedir ajuda ao Paráclito para começar com fortaleza o projeto que Deus quer que realize no hoje, no agora. Nunc cep, agora começa. E a consideração, não aconteça que o amanhã me falte. E é verdade, porque talvez o amanhã eu já não tenha todo esse pique para fazer isso que era possível fazer agora. Agora é o momento oportuno. Agora é o dia da salvação. Agora. A nossa preguiça impede de fazer o agora. A nossa vaidade impede. Porque temos medo de errar. O medo de errar que faz com que esperemos, não deixa que outra pessoa comece, aí eu vou junto. Deixa que apareça essa outra pessoa. Se temos melhores condições, é que eu comece logo. E mesmo que vá aparecer, eu não quero que apareça, mas vai aparecer. hum, Se é Deus que suscita no meu coração, eu vou fazer do mesmo jeito. Que eu não fique acuado pela plateia. Porque o que eu quero é dar glória a Deus. E se eu comecei e não deu certo, eu corrijo. Olha, comecei errado, mas corrijo. O mais importante é ter começado. A vaidade que tem esse medo de errar e fica olhando muito para a opinião dos outros, o que vão pensar. E então impede que nós tenhamos grandes ganhos, porque ficamos para trás, demoramos a começar. Senhor, que eu olhe para a Sua vontade e o Senhor que move o meu coração, que eu não me importe com o que julgam os outros. Faça aquilo que é da Sua vontade, independente daquilo que pensem os outros. Quem fica preocupado com o espectador nunca toma decisões livres e sempre toma decisões atrasadas, porque fica com medo de se expor ao tomar aquela primeira decisão. Será que a minha vaidade impede esse medo de errar? E às vezes é bom até para nossa humildade que eu comece, e se tiver alguma coisa errada, que eu reconheça, não, saiu errado essa primeira, mas pelo menos eu tentei. E, e servir de exemplo, sendo o primeiro a tentar para outras pessoas, para não cometer o mesmo erro. Aquele que tentou então fazer aquele estudo do melhor modo possível, aquele que tentou fazer a inscrição naquela faculdade um pouco mais difícil, aquele que tentou. Que eu tente aquilo que Deus toca no meu coração, que eu tente sem ficar com os freios da vaidade. Vai pegar mal. Muitas vezes, esse freio é aquele mesmo que impede o jogador
de fazer um bom drible ou de jogar a bola à frente e sair correndo para poder pegá-la e assim tirar a bola da defesa e chegar à chance de fazer um gol e de conseguir uma vantagem. As grandes descobertas supuseram um esforço daquela pessoa de procurar algo novo e, e venceu a preguiça e venceu a vaidade. Posso lembrar, na época do Einstein, ele que, não sei se você sabia, por um tempo trabalhou num escritório de patentes alemão, né? Então ele fazia trabalho burocrático, um funcionário público, de registrar as patentes das novas descobertas. E era comum pensar nos corredores lá da repartição pública onde ele trabalhava, que não havia muitas descobertas novas que se podiam fazer naquele momento, né? Estava um pouco travado, né? O comum pensar é que ninguém ia conseguir fazer uma grande descoberta proximamente, né? Ele engana o próprio Einstein que faria uma descoberta grande logo pouco tempo depois. Mas é comum pensar daquelas pessoas que estavam lá, que não venha também muita descoberta, não vai dar trabalho para eu registrar aqui na patente, né? Não, não tenha medo. Eu vou ser uma descoberta nova. Eu tento, começo a fazer. E aí inauguramos o ponto seguinte: o começar e o recomeçar. Nessa segunda ideia da nossa meditação, o recomeço, há um ponto de contato da vaidade entre um e outro. Porque o recomeçar supõe que eu tentei a primeira vez e não deu certo. E sou animado, com ânimo renovado, recomeçar aquela tarefa. E ao empreender esse recomeço, pode nos vir a dificuldade por um novo erro, medo de errar. Então, o ponto de contato do começo e do recomeço muitas vezes é a vaidade que trava dos dois lados. Né? Que não queremos aparecer como aquele que tentou de novo e não conseguiu. Mas as grandes descobertas supõem recomeço. Descobrir o filamento que era de tungstênio para fazer a lâmpada incandescente exigiu muitas tentativas. E foi tentando tomar Edison uma vez ou outra, um filamento e outra, e queimava um, explodia outro, até o momento a tungstênio, né? Quase que foi testando a tabela periódica inteira lá para poder chegar naquele que é o filamento ideal. A descoberta supõe esse recomeço, em tentar de um jeito e de outro. Faz alguns anos fui ler um livro de memórias de alguns youtubers do Brasil. Na época, já faz alguns anos, era os 10 youtubers com maior número de seguidores. Agora, eu imagino se a gente olha, já tem muitos outros com mais do que eles, ou já mudou um pouco o mercado, mas na época era os 10 mais. E aí, nesses 10 mais, eu lendo a breve história de cada um deles no livro, todos eles, sem exceção, tinham começado um canal antes e não tinha funcionado. E é no terceiro, no quarto, lá era o quinto canal, aí deu certo. Ele tinha uma ideia, queria colocar ela adiante, e aí fez o canal, começou a usar, e aí o primeiro canal não viu ninguém, o outro não teve sucesso, um terceiro, só a avó dele que curtia as coisas, falou, pô, mas a minha avó, eu gosto muito dela, mas eu queria mais gente para poder e tal. E aí, depois de bastante esforço, aí um deles teve a condição de emplacar e foi embora, né? E todos a mesma coisa, precisaram recomeçar várias vezes. E assim, naquele começo tiveram a vitória. Que eu recomece sem esse medo de errar novamente, porque se eu recomecei é porque já errei a primeira. Na vida espiritual convém recomeçar muitas vezes. Cada confissão é recomeço. Que não tenha medo da confissão, de preparar uma boa confissão, porque cada um
é um recomeço. Cada momento em que eu faço a direção espiritual é um recomeço também, porque na direção eu acerto os propósitos, tento ver que coisas que eu preciso fazer para melhorar o meu plano de vida, vejo as ocasiões de pecado que eu quero tirar da minha vida. Eu tenho também uma chance de um recomeço. Cada confissão, cada direção espiritual é um recomeço. Se podia dizer que cada norma do plano de vida é a chance de um recomeço também. Porque eu começo a fazer uma oração e tenho chance, ao terminar aquela oração, de um recomeço, de fazer melhor. Aquilo que Deus me tocou no coração ao fazer aquela oração, eu termino o texto e tenho um recomeço ao terminar aquele texto. Cada contato com Deus é um chamado que Ele nos faz, é um recomeço. Não te cause vergonha descobrir que tens no coração a inclinação ao pecado. O fomes peccati, dizia São José Maria, que te acompanhará enquanto viveres, porque ninguém está livre desta carga. Não te vergonhes, porque o Senhor, que é onipotente e misericordioso, nos deu todos os meios idôneos para superar essa inclinação. Os sacramentos, a vida de piedade, o trabalho santificado. Emprega-os com perseverança, disposto a começar e recomeçar, sem desânimo, diz ele. E Oriano Santo nos dando esse exemplo, né? Então, que não me cause espanto que eu tenha que recomeçar. São José Maria notava que muitas vezes tinha que recomeçar várias vezes ao longo do dia, porque notava que tinha começado a já desviar sua intenção, já estava procurando fazer uma coisa que precisava corrigir, que estava fazendo mais do que ele gostava e tinha agora de dedicar para outra tarefa. É um recomeçar, não, peraí, ajusto. O nosso orgulho, junto com a vaidade, é também um grande inimigo do recomeço. A vaidade precisa de público e tem medo de pegar mal no público que fica exposto que eu recomecei. Já o orgulho é mais para mim mesmo. O orgulho ferido que eu tentei uma vez e não consegui. Tentei de novo, então já quero desistir. É outro inimigo do recomeço. A alma humilde, ao contrário, está disposta a recomeçar quantas vezes for necessário, porque quer mesmo é agradar a Deus. Se faz como uma criança que cai, se levanta e continua, e cai de novo, se levanta, continua novamente. Está disposta a fazer aquilo que os pais vão lhe animando. E às vezes nem repara muito o que tinha levado esse tombo. Continua na brincadeira. Que eu não tenha medo de recomeçar. Não seja como um adulto que leva um tombo e antes de se levantar, a primeira coisa que faz é olhar ao redor. Será que alguém me viu caindo? Para ver se eu tenho vergonha, né? De ver alguém vai ficar rindo que eu caí. Não, não tenho nenhuma comparação com os outros, nem sequer com esse orgulho ferido e olhar para mim mesmo e cair de novo. Como eu, que tenho tanto tempo que já sei que isso é errado e cair de novo. Não, que não admire que a água molhe, que não admire que o mau cheiro venha de um lixo, que não admire e recomeço adiante. Recomeçar e recomeçar com alegria. É próprio dos santos que recomeçaram muitas vezes na vida espiritual. E queremos também recomeçar muitas vezes na nossa vida espiritual. Penso esse tema é importante agora que estamos indo para o meio do ano e até encaixava esse tema exatamente nessa situação, porque já temos um pouco a experiência do que nos foi bom até esse momento no meio do ano. Temos também a experiência de coisas que não foram legais, que precisaria fazer de novo, ou fazer com ânimo renovado. É, estamos em junho, então tem outros 6 meses para empreender uma tarefa diferente.
eu tenho outros 6 meses que eu tenho a ocasião de fazer esse recomeço e orientar para melhorar aquilo que eu vejo que não saiu tão bem, com esse ânimo renovado, e as coisas aos poucos vão melhorando. Ainda há muito em jogo. Não se perdeu o jogo, que eu recomece. Faça lá como o Didi, pega a bola lá no fundo do gol, na rede lá, e vá voltando devagarinho, orientando essas coisas da minha vida e recomeço. Né? Bola no centro do campo e já dou a partida e esse recomeço. Pode ser agora já bem estruturado e já tenho toda a experiência do que aconteceu. Já não erro, pelo menos igual aquela primeira vez, não. Já não erro mais. São José Maria dizia, já mais para o final da vida, umas palavras muito bonitas. Estou como uma criança que balbucia. Estou começando, recomeçando em cada jornada. E assim até o final dos dias que me faltem. Isso ele contava já no final da vida, São José Maria. Sempre recomeçando. O Senhor o quer assim, para que não haja motivo de soberba em nenhum de nós, nem de vaidade boba. Temos que estar pendentes dele, colocou com maiúsculos, Deus, dele, de seus hábitos, de seus lábios, com um ouvido atento, com a vontade tensa, disposta a seguir as divinas inspirações. Estou como uma criança que balbucia, uma criança pequena que está disposta a aprender, uma criança que depende dos pais para tudo. Estou começando e recomeçando. Isso notava no final da vida, São José Maria. Se um santo no final da vida diz assim, muito mais nós, que não tenhamos medo de recomeçar. E o recomeçar com a experiência que eu já adquiri nesse primeiro tentativa, primeiro semestre, primeira tentativa de começo, já vai fazer com que seja muito melhor esse recomeço, que não desista. Podemos agora, para o final da nossa meditação, nos perguntar: onde eu posso recomeçar? Tem alguma coisa que eu deixei para trás, ficou pendente? Ah, no começo do ano eu tinha esse bom desejo, depois eu fui diminuindo o impulso, e agora deixa eu, o ânimo renovado, colocar novamente lenha nessa fogueira para que, de fato, fique aquelas labaredas, esse fogo de amor de Deus volte a pegar. Vamos empreender esse recomeço. E só de começar novamente, Deus nos dará a graça e já poderemos avançar a passos largos. Já não vai demorar tanto que esse recomeço nos coloque naquela mesma posição de antes. Continuo a ser uma pobre criatura, diz-me, mas antes, ainda São José Maria, quando reparavas nisso, passavas tão mal. Agora, sem caires na habituação ou nas transigências, vais-te acostumando a sorrir e a recomeçar a tua luta com uma alegria crescente. Somos uma pobre criatura, mas muito amada por Deus, e se recomeçamos, mais amadas ainda, porque é por Ele que eu recomeço. Tem um episódio que é bem marcante nesse sentido no Evangelho. São aquelas pescas milagrosas, porque os apóstolos tinham ficado toda a noite em ambas as pescas, há duas emblemáticas no Evangelho. Os apóstolos tinham ficado toda a noite tentando, jogando a rede, puxavam e jogando, e puxando, e nada, e nada, e nada. As redes todas sujas. E Jesus pede que eles lancem de novo a rede. Num primeiro momento, esse primeira pesca milagrosa, está São Pedro já de volta na praia e já com as redes, limpando as redes, já estava quase guardando as coisas e tal, e Jesus pede para ele voltar e lançar as redes. Na outra vez ele já está no mar ainda, mas já está desanimado, e Jesus também pede. E ambos os momentos eles lançam uma rede. No primeiro caso,
é mais emblemático ainda, porque já estão na praia, e São Pedro diz para Jesus aquelas frases, bonita, né? Por toda a noite tentamos pescar e não conseguimos nada, mas em teu nome lançarei as redes, né? É porque o Senhor está pedindo, por mim eu não recomeço não, mas já que o Senhor está pedindo, e aí montou no barquinho, levou a rede, que já estava toda limpa, né? Pensando assim, nossa, vou jogar aqui, vai sujar tudo de novo, vou ter que limpar tudo de novo, né? Já está dando preguiça só de olhar para essa rede aqui suja. E aí veio aquela monte de peixe. Impressionante, né? Hum. Por toda noite tentamos pescar, não conseguimos nada, mas em teu nome lançarei as redes. Podemos terminar a nossa meditação com essa frase, né? Eu, por todo esse primeiro semestre, tentei, mas em teu nome vou recomeçar. E Maria Santíssima nos ajudará a colocar em prática, se é um pedido do seu filho, com certeza ela nos animará a recomeçar com todo o vigor. São José Maria até nos dizia: a Jesus sempre se vai e se volta por Maria. Que eu volte com Maria.